Aquele jato de urina que perdeu a força. Aquela noite de sono interrompida, de novo, para ir ao banheiro. Muitos homens pensam que isso é apenas um sinal da idade, uma consequência natural do tempo que passa. Contudo, estou aqui para te dizer que, em uma quantidade enorme de casos que acompanho, isso é, na verdade, um alarme silencioso do seu corpo. Um alarme que o seu hábito, aparentemente inofensivo, de tomar cerveja todo fim de semana, pode estar acionando muito mais rápido do que você imagina, transformando um processo gradual em um problema acelerado e crônico, que impacta diretamente sua qualidade de vida. O grande perigo reside na sutileza com que tudo acontece. A maioria dos homens só percebe que esse sinal da idade se tornou um problema sério quando o dano silencioso já está feito, e o caminho para a recuperação se torna infinitamente mais difícil e complexo. O que eu vou te mostrar hoje não tem como objetivo te proibir de viver ou de ter seus momentos de lazer. Pelo contrário, meu papel é te entregar o conhecimento necessário para que você entenda o que acontece dentro do seu corpo a cada brinde, permitindo que você tome decisões conscientes para não se arrepender tarde demais. Eu sou doutora, e minha autoridade para falar sobre este assunto não vem apenas do que estudei nos livros de medicina. Ela foi construída ao longo de anos de prática clínica, sentada na cadeira do meu consultório, ouvindo e conectando as histórias de centenas de homens. Todos os dias, converso com pacientes que chegam com as mesmas queixas, as mesmas dúvidas e, principalmente, a mesma surpresa. Eles não conseguem entender a origem de um desconforto que parece ter surgido do nada, mas que, na verdade, foi cultivado lentamente, fim de semana após fim de semana, por um hábito que a sociedade normalizou completamente. As frases que mais ouço são: "Doutora, eu não sei o que aconteceu. De repente ficou difícil urinar." Ou, "Acordar 3, 4 vezes à noite virou minha nova rotina. Estou exausto." O que muitos deles não percebem, até que conversemos, é que a resposta não está em um evento súbito ou em uma doença inesperada, mas sim em um padrão repetido por 10, 15, 20 anos. Meu trabalho é exatamente este: identificar o padrão que a ciência hoje confirma e traduzir essa complexidade do corpo humano em conhecimento prático e seguro para você, de forma acolhedora e sem julgamentos. Este tema é fundamental porque toca em um ponto cego da saúde masculina. A cerveja está profundamente enraizada na nossa cultura, como um símbolo de relaxamento, amizade e celebração. Essa normalização a transforma em um hábito quase invisível, cujos efeitos de longo prazo são completamente negligenciados. O problema é silencioso porque os sintomas iniciais são graduais e facilmente atribuídos a outras causas, como o estresse ou o simples envelhecimento. Além disso, existe um forte tabu que impede os homens de discutirem problemas urinários, tratando-os como uma fraqueza ou um assunto vergonhoso, o que leva a um perigoso adiamento da busca por orientação. O risco se agrava com o tempo por uma razão biológica inevitável. A próstata já possui uma tendência natural a aumentar de tamanho com a idade, um processo conhecido como hiperplasia prostática benigna. O consumo crônico de álcool, especialmente a cerveja, atua como um potente acelerador do processo inflamatório, somando-se a essa predisposição natural. O que começa como um leve desconforto, uma pequena inconveniência, pode evoluir ao longo dos anos para problemas urinários severos, impactando drasticamente não apenas a qualidade do sono, mas a liberdade e a confiança para viver o dia a dia sem limitações. Agora, vamos entrar no seu corpo para ver o que acontece em nível celular quando a cerveja chega ao seu sistema. Para entender isso, primeiro precisamos saber o que é a próstata. Imagine uma glândula do tamanho de uma noz, localizada estrategicamente bem abaixo da sua bexiga e envolvendo completamente a uretra, o canal que transporta a urina para fora. Eu gosto de usar a analogia de que a próstata é como um porteiro do seu sistema urinário e reprodutor.
Um porteiro eficiente, que em condições normais gerencia o fluxo sem problemas. O problema começa quando esse porteiro é constantemente irritado. O primeiro mecanismo de agressão é a ação diurética e irritante da cerveja. Como todo álcool, ela faz com que seus rins produzam muito mais urina, levando a uma desidratação sistêmica. Com menos água no corpo, essa urina se torna mais concentrada em subprodutos metabólicos e toxinas. Essa urina superconcentrada, ao passar pela uretra que atravessa o interior da próstata, age como um agente químico irritante, quase como se estivesse arranhando o tecido delicado da glândula por dentro. Essa agressão constante gera microinflamações, um estado de alerta e irritação que se repete a cada fim de semana. O segundo mecanismo, que age em paralelo, é a inflamação sistêmica. Quando você consome álcool, ele é metabolizado principalmente no fígado. Esse processo químico gera subprodutos que circulam pelo seu sangue e promovem um estado de inflamação de baixo grau em todo o corpo. A próstata, por ser uma glândula hormonalmente ativa e com uma vasta rede de vasos sanguíneos, é particularmente vulnerável a esse estado inflamatório crônico. Ela reage a essa agressão constante da mesma forma que qualquer outra parte do corpo, inchando e ficando mais sensível, como uma resposta de defesa. Agora, conecte esses dois mecanismos ao seu comportamento. O happy hour de sexta, o churrasco de sábado, a cerveja assistindo ao futebol no domingo. Cada um desses momentos representa um novo ciclo de desidratação, urina concentrada e inflamação sistêmica. A analogia do porteiro fica ainda mais clara. Imagine dar um pequeno empurrão nesse porteiro toda semana. No primeiro ano ele nem liga, mas depois de 10 ou 15 anos de empurrões constantes, todo santo fim de semana, ele vai inchar, ficar irritado e começar a bloquear a passagem. É exatamente isso que acontece com a sua próstata, e é por isso que o jato urinário enfraquece. Agora, vou te revelar o erro número 1 que 9 entre 10 homens que atendo cometem, e que está acelerando o envelhecimento da sua próstata sem que eles percebam: ignorar e normalizar os primeiros sinais. Achar que acordar uma vez à noite para ir ao banheiro é coisa da idade. Pensar que o jato de urina estar um pouco mais fraco é normal. Aceitar a sensação de que a bexiga não esvaziou completamente como parte do processo de envelhecer. É crucial entender que comum não significa normal ou saudável. Seu corpo está te enviando um aviso. E normalizar esse aviso é o mesmo que ignorar a luz de óleo piscando no painel do seu carro. Isso me lembra o caso do Carlos, um gerente de vendas de 49 anos. Ele usa o happy hour da sexta-feira como uma válvula de escape para relaxar do estresse da semana. Ele acorda religiosamente toda noite por volta das 3 da manhã para ir ao banheiro e está convencido de que isso é causado pelo estresse do trabalho. Ele culpa a pressão, o trânsito, a economia, tudo, menos o único hábito que ele mais associa ao seu relaxamento. O caso dele ilustra perfeitamente a negação e a atribuição errada da causa. Um mecanismo de defesa que impede a pessoa de conectar o seu comportamento à consequência direta em sua saúde. Outro erro silencioso e extremamente prejudicial é a hidratação inadequada. Muitos homens bebem vários copos de cerveja, mas esquecem completamente de tomar água. Eles não percebem que estão criando um ciclo vicioso devastador para a próstata. A cerveja desidrata o corpo, e a falta de ingestão de água torna a urina ainda mais concentrada e agressiva. É como tentar apagar um pequeno incêndio jogando mais combustível. A hidratação consciente é uma das ferramentas mais simples e poderosas para proteger todo o seu sistema urinário, diluindo as toxinas e diminuindo a irritação química sobre a próstata. Essa situação me faz pensar no Roberto, um aposentado de 56 anos que adora receber os amigos para o churrasco de sábado. Ele já sente que o jato está bem mais fraco e, às vezes, demora alguns segundos para conseguir começar a urinar. Ele tem uma vergonha imensa de comentar isso com a esposa e um medo profundo de que possa ser algo grave, como um câncer.
Por causa desse medo e do tabu, ele simplesmente evita o assunto, sofre em silêncio e continua com os mesmos hábitos. O caso dele ilustra perfeitamente como o medo e a vergonha paralisam, levando à inação e permitindo que um problema contornável se agrave. Por fim, um terceiro erro comum em contextos sociais é o hábito de segurar a urina por muito tempo. Seja por estar no meio de uma conversa interessante ou por preguiça de ir ao banheiro, esse comportamento aumenta a pressão dentro da bexiga. Essa pressão extra força a bexiga a trabalhar mais para expelir a urina, sobrecarregando uma próstata que já pode estar inchada e sensível. É fundamental reforçar que qualquer mudança persistente no seu padrão urinário, como as que mencionei, deve ser um sinal claro para conversar com um profissional de saúde qualificado. Não busque diagnósticos online, busque orientação segura e individualizada. Agora que entendemos o problema e os erros, vamos focar nas soluções. E a boa notícia é que as estratégias de proteção são práticas e acessíveis, com foco na redução de danos e na inteligência corporal, não na proibição total. A primeira conduta é aplicar o princípio da moderação real. Isso não se trata de contar obsessivamente as doses em um único dia, mas de entender o impacto da frequência. O dano é causado pela cronicidade. Por isso, sugiro a ideia de intercalar fins de semana com e sem consumo de álcool, dando ao seu corpo um tempo essencial para se recuperar do estresse inflamatório. Uma das ferramentas mais práticas que você pode começar a usar hoje mesmo é o que eu chamo de a regra do copo de água. A implementação é extremamente simples. Para cada copo ou lata de cerveja que você consumir, beba um copo cheio de água. Essa técnica combate diretamente a desidratação causada pelo álcool, ajuda a diluir a urina, tornando-a menos irritante para a próstata e ainda auxilia o fígado no processo de metabolização. É um hábito fácil de lembrar e que funciona como uma poderosa camada de proteção para o seu sistema urinário, minimizando os danos de forma significativa. A estratégia mais poderosa, no entanto, é uma mudança de percepção. É trocar a mentalidade de "eu mereço essa cerveja depois de uma semana difícil" para "meu corpo merece cuidado para ter uma vida longa e saudável". É começar a encarar o bem-estar, a energia e a qualidade de vida como a verdadeira recompensa. É importante frisar que essas são estratégias de cuidado e bem-estar. Elas não substituem de forma alguma o acompanhamento e as recomendações de um profissional de saúde. Pense nelas como a manutenção preventiva inteligente do seu corpo. Então, vamos recapitular o que aprendemos. No pilar 1, nós entendemos como a cerveja causa uma irritação química e uma inflamação crônica na sua próstata, através da urina concentrada e de processos sistêmicos. No pilar 2, vimos os erros fatais de normalizar os primeiros sintomas e a importância vital da hidratação consciente. E no pilar 3, você aprendeu estratégias práticas e seguras, como a moderação da frequência e a regra do copo de água, para proteger sua saúde a longo prazo e evitar problemas futuros. A mensagem central que eu quero que você leve deste vídeo é a seguinte: cuidar da sua próstata não é uma preocupação de velho. É uma decisão de homem inteligente, que começa hoje, com as escolhas que você faz no seu presente. A saúde do seu futuro, a sua qualidade de vida daqui a 10 ou 20 anos, está sendo construída agora, pela consciência que você aplica aos seus hábitos. Lembre-se, este vídeo é informativo. Se você se identificou com algum dos sinais que mencionei ou tem qualquer preocupação, o passo mais correto e seguro é conversar com um profissional de saúde da sua confiança. Não tenha medo ou vergonha de se cuidar. Se essa informação te ajudou a entender melhor o seu corpo, deixe seu curtir para que ela chegue a mais homens. E comente aqui embaixo. Qual hábito você vai começar a mudar hoje? Assine o canal para mais conteúdos sobre como viver uma vida longa e com qualidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Aquele jato de urina que perdeu a força. Aquela noite de sono interrompida. De novo,
para ir ao banheiro. Muitos homens pensam que isso é apenas um sinal da idade, uma consequência natural do tempo. Mas eu estou aqui para te dizer que, em uma quantidade enorme de casos que acompanho, isso é, na verdade, um alarme silencioso do seu corpo. Um alarme que o seu hábito, aparentemente inofensivo, de tomar cerveja todo fim de semana, pode estar acionando muito mais rápido do que você imagina. O grande perigo é que a maioria só percebe que esse sinal da idade se tornou um problema crônico quando o dano silencioso já está feito e o caminho para a recuperação se torna infinitamente mais difícil. O que eu vou te mostrar hoje não é sobre te proibir de viver, mas sobre te dar o conhecimento para que você não se arrependa tarde demais. Eu sou doutora, e minha autoridade para falar sobre este assunto não vem apenas do que estudei nos livros de medicina. Ela foi construída ao longo de anos de prática clínica, sentada na cadeira do meu consultório, ouvindo e conectando as histórias de centenas de homens que chegam com as mesmas queixas e a mesma surpresa. Eles não conseguem entender a origem de um desconforto que parece ter surgido do nada, mas que, na verdade, foi cultivado lentamente por um hábito que a sociedade normalizou. Este tema é fundamental porque toca em um ponto cego da saúde masculina. Um problema silencioso, agravado por um tabu que impede os homens de falarem sobre isso, e que, se não for compreendido a tempo, pode custar sua qualidade de vida, sua paz e seu bem-estar no futuro. O meu objetivo aqui é muito claro: desmistificar a ideia de que a cerveja, por ser uma bebida social, é inofensiva. Vou te explicar de forma simples os mecanismos biológicos que ligam esse hábito à saúde da sua próstata e te mostrar que o verdadeiro risco não está na quantidade de um único dia, mas na frequência com que você repete esse comportamento ao longo dos anos. Ao final, você terá o entendimento necessário para tomar decisões mais conscientes e proteger seu corpo. Se essa informação já te pareceu importante, deixe o seu curtir para que ela chegue a mais homens. Comente aqui embaixo qual hábito você gostaria de entender melhor e se inscreva no canal para mais conteúdos que te ajudam a ter uma vida longa e com mais qualidade. Agora, vamos entrar no seu corpo para ver o que acontece em nível celular quando a cerveja chega ao seu sistema. Para entender isso, primeiro precisamos saber o que é a próstata. Imagine uma glândula do tamanho de uma noz, localizada estrategicamente bem abaixo da sua bexiga e envolvendo completamente a uretra, o canal que transporta a urina para fora. Eu gosto de usar a analogia de que a próstata é como um porteiro do seu sistema urinário e reprodutor. Um porteiro eficiente, que em condições normais, gerencia o fluxo sem problemas. O problema começa quando esse porteiro é constantemente irritado, fim de semana após fim de semana, por um hábito que parece inofensivo. O primeiro mecanismo de agressão é a ação diurética e irritante da cerveja. Como todo álcool, ela faz com que seus rins produzam muito mais urina, um efeito que todos conhecem bem. O que poucos percebem é a consequência direta disso: uma desidratação sistêmica. Com menos água disponível no seu corpo, a urina que resta se torna inevitavelmente mais concentrada em subprodutos metabólicos e toxinas que o organismo está tentando eliminar. Essa mudança na composição da urina é o primeiro passo de um processo de agressão silenciosa que se repetirá a cada vez que você decide abrir uma cerveja para relaxar após um dia de trabalho. É essa urina superconcentrada que se torna a protagonista do segundo passo da agressão. Ao passar pela uretra, que atravessa o interior da próstata, ela age como um agente químico irritante. Imagine passar uma lixa fina em uma superfície delicada, repetidamente. É um processo similar. Essa urina mais densa e cheia de resíduos arranha o tecido sensível da glândula por dentro, gerando microinflamações constantes. Não é uma dor aguda que você sente na hora, mas sim um estado de alerta e irritação celular que se acumula. Um pequeno dano que se soma a cada visita ao banheiro durante e após o consumo de álcool. O segundo mecanismo, que age em paralelo e potencializa o primeiro, é a inflamação sistêmica.
Quando você consome álcool, ele é metabolizado principalmente no seu fígado. Esse processo químico, essencial para eliminar a substância do corpo, gera subprodutos que são liberados na sua corrente sanguínea. Esses subprodutos promovem um estado de inflamação de baixo grau em todo o seu organismo. A próstata, por ser uma glândula hormonalmente ativa e com uma vasta rede de vasos sanguíneos, é particularmente vulnerável a esse estado inflamatório crônico. Ela reage a essa agressão constante da mesma forma que qualquer outra parte do corpo, inchando e ficando mais sensível, como uma resposta de defesa. Agora, conecte esses dois mecanismos ao seu comportamento semanal. O happy hour de sexta para desestressar, o churrasco com amigos no sábado, a cerveja assistindo ao jogo de futebol no domingo. Cada um desses momentos, vistos isoladamente, parece inofensivo. No entanto, biologicamente, cada um deles representa um novo ciclo completo de desidratação, urina concentrada irritando a próstata por dentro e inflamação sistêmica agredindo-a por fora através do sangue. Não é o evento de um único dia que causa o problema, mas a repetição incansável desse ciclo de estresse inflamatório que impede a glândula de se recuperar completamente. A analogia do porteiro fica ainda mais clara aqui. Imagine dar um pequeno, mas insistente, empurrão nesse porteiro toda semana. No primeiro mês ou no primeiro ano, ele nem liga. Mas o que acontece depois de 10, 15 ou 20 anos de empurrões constantes, todo santo fim de semana? Esse porteiro, que é a sua próstata, vai inevitavelmente inchar, ficar irritado, sensível e começar a bloquear a passagem. É exatamente isso que acontece com sua próstata em nível fisiológico. E é por isso que, de repente, aquele jato de urina forte e sem esforço começa a perder a força, sinalizando que o porteiro já não está mais trabalhando como antes. Agora, vou te revelar o erro número 1 que 9 entre 10 homens que atendo cometem, e que está acelerando o envelhecimento da sua próstata sem que eles percebam. Ignorar e normalizar os primeiros sinais. É o pensamento traiçoeiro de que acordar uma vez à noite para ir ao banheiro é coisa da idade. É aceitar que o jato de urina estar um pouco mais fraco é simplesmente normal. É se conformar com a sensação de que a bexiga não esvaziou completamente como se fosse uma parte inevitável do processo de envelhecer. É crucial que você entenda de uma vez por todas. O fato de um sintoma ser comum na sua faixa etária não significa, de forma alguma, que ele seja normal ou saudável. Seu corpo está te enviando um aviso claro, e normalizar esse aviso é o mesmo que ignorar a luz de óleo piscando no painel do seu carro. Isso me lembra perfeitamente o caso do Carlos, um gerente de vendas de 49 anos que vejo no consultório. Ele usa o happy hour da sexta-feira como uma verdadeira válvula de escape para relaxar do estresse acumulado da semana. Ele me contou que acorda religiosamente toda noite, por volta das 3 da manhã, para ir ao banheiro e estava absolutamente convencido de que a causa era o estresse do trabalho. Ele culpava a pressão por metas, o trânsito caótico, a economia instável, absolutamente tudo, menos o único hábito que ele mais associava ao seu momento de relaxamento. O caso do Carlos ilustra com perfeição a negação e a atribuição completamente errada da causa. Um mecanismo de defesa psicológico que impede a pessoa de conectar o seu comportamento à consequência direta em sua saúde. Outro erro silencioso, mas extremamente prejudicial, é a hidratação inadequada. Um ciclo vicioso que muitos homens criam sem a menor consciência. Eles bebem vários copos de cerveja, que é uma bebida altamente diurética, mas esquecem completamente de tomar água. Eles não percebem que estão, na verdade, criando um cenário devastador para a próstata. A cerveja por si só já desidrata o corpo, e a falta de ingestão de água torna a urina ainda mais concentrada, ácida e agressiva quimicamente. É como tentar apagar um pequeno incêndio jogando mais gasolina. A hidratação consciente é, sem dúvida, uma das ferramentas mais simples e poderosas que existem para proteger todo o seu sistema urinário, pois ela dilui as toxinas e diminui drasticamente a irritação sobre o tecido prostático.
Essa situação me faz pensar imediatamente no Roberto, um aposentado de 56 anos que adora receber os amigos para o churrasco de sábado. Ele já sente há algum tempo que o jato está bem mais fraco e, o que o preocupa mais, às vezes ele demora alguns segundos para conseguir começar a urinar. Ele tem uma vergonha imensa de comentar isso com a esposa e, no fundo, um medo profundo de que possa ser algo mais grave, como um câncer. Por causa desse medo e do tabu que envolve a saúde masculina, ele simplesmente evita o assunto, sofre em silêncio e continua com os mesmos hábitos de sempre. O caso dele ilustra perfeitamente como o medo e a vergonha podem paralisar, levando à inação e permitindo que um problema potencialmente contornável se agrave com o tempo. Por fim, um terceiro erro muito comum, especialmente em contextos sociais, é o hábito de segurar a urina por muito tempo. Seja por estar no meio de uma conversa interessante, por preguiça de se levantar ou pela dificuldade de encontrar um banheiro, esse comportamento aumenta a pressão dentro da bexiga. Essa pressão extra força a musculatura da bexiga a trabalhar muito mais para conseguir expelir a urina, sobrecarregando uma próstata que já pode estar inchada e sensível pelo processo inflamatório que descrevi. É fundamental reforçar, de maneira ética e segura, que qualquer mudança persistente no seu padrão urinário, como as que mencionei, deve ser um sinal claro para conversar com um profissional de saúde qualificado. Não busque diagnósticos online, busque orientação segura e individualizada. A melhor maneira de evitar esses erros é adotar uma postura proativa, se tornando um verdadeiro detetive do seu próprio corpo. Isso não significa viver em pânico, mas sim prestar atenção às mudanças com consciência e sem julgamento. Seu corpo se comunica com você constantemente através de pequenos sinais. Aprender a ouvi-los é o primeiro passo para uma vida longa e saudável. Comece com o básico: a regra da hidratação consciente. Beba água ao longo de todo o dia, e principalmente quando for consumir álcool. Esse simples hábito de manter o corpo bem hidratado dilui a urina, protege o seu trato urinário e dá ao seu organismo a melhor ferramenta para lidar com o estresse metabólico. É uma atitude simples, mas com um impacto protetor gigantesco. Agora que entendemos o problema e os erros, vamos focar nas soluções. E a boa notícia é que as estratégias de proteção são práticas e acessíveis, com foco na redução de danos e na inteligência corporal, não na proibição total. A primeira conduta é aplicar o princípio da moderação real. Isso não se trata de contar obsessivamente as doses em um único dia, mas de entender o impacto devastador da frequência. O dano é causado pela cronicidade, pela repetição do estresse inflamatório sem tempo para recuperação. Por isso, sugiro a ideia de intercalar fins de semana com e sem consumo de álcool, dando ao seu corpo um tempo essencial para se recuperar, desinflamar e restabelecer seu equilíbrio natural. Uma das ferramentas mais práticas e de efeito imediato que você pode começar a usar hoje mesmo é o que eu chamo de a regra do copo de água. A implementação é extremamente simples. Para cada copo ou lata de cerveja que você consumir, beba um copo cheio de água. Essa técnica combate diretamente a desidratação sistêmica causada pelo álcool. Ajuda a diluir a urina, tornando-a menos concentrada e, portanto, menos irritante para o tecido delicado da próstata, e ainda auxilia o seu fígado no processo de metabolização das toxinas. É um hábito fácil de lembrar e que funciona como uma poderosa camada de proteção para todo o seu sistema urinário, minimizando os danos de forma significativa e inteligente. A estratégia mais poderosa, no entanto, é uma mudança de percepção. É trocar a mentalidade de "eu mereço essa cerveja depois de uma semana difícil" para "meu corpo merece cuidado para ter uma vida longa, saudável e sem desconforto". É começar a encarar o bem-estar, a energia e a qualidade de vida como a verdadeira recompensa que você merece. É importante frisar com toda a responsabilidade que essas são estratégias de cuidado e bem-estar.
Elas não substituem de forma alguma o acompanhamento e as recomendações de um profissional de saúde qualificado. Pense nelas como a manutenção preventiva inteligente do seu corpo, uma atitude de quem valoriza o futuro. Então, vamos recapitular o que aprendemos hoje. No pilar 1, nós entendemos como a cerveja causa uma irritação química e uma inflamação crônica na sua próstata através da urina concentrada e de processos sistêmicos. No pilar 2, vimos os erros fatais de normalizar os primeiros sintomas e a importância vital da hidratação consciente para proteger seu corpo. E, por fim, aqui no pilar 3, você aprendeu estratégias práticas e seguras, como a moderação da frequência e a regra do copo de água, para proteger sua saúde a longo prazo e evitar que um hábito social se transforme em um problema crônico que limita sua vida no futuro. A mensagem central que eu quero que você leve deste vídeo é a seguinte: cuidar da sua próstata não é uma preocupação de velho. É uma decisão de homem inteligente, que começa hoje, com as escolhas que você faz no seu presente. A saúde do seu futuro, a sua qualidade de vida daqui a 10 ou 20 anos, está sendo construída agora, pela consciência que você aplica aos seus hábitos. Lembre-se, este vídeo é informativo. Se você se identificou com algum dos sinais que mencionei ou tem qualquer preocupação, o passo mais correto e seguro é conversar com um profissional de saúde da sua confiança. Não tenha medo ou vergonha de se cuidar. Se essa informação te ajudou a entender melhor o seu corpo, deixe seu curtir para que ela chegue a mais homens. E comente aqui embaixo: qual hábito você vai começar a mudar hoje? Assine o canal para mais conteúdos sobre como viver uma vida longa e com qualidade. Eu te vejo no próximo vídeo.